E também Jesus comissionou os seus discípulos para darem continuidade à sua obra. E nós vimos que os discípulos, eles se entregaram totalmente para poder dar o Evangelho aos que não conheciam a Jesus. Portanto, nós também verificamos que alguns dos discípulos, eles foram mortos. Temos o caso do Pedro, André, Tiago e outros. E além dos discípulos de Jesus, nós também temos exemplo dos grandes reformadores do cristianismo, que incansavelmente eles pregaram o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Temos o caso do Lutero, que foi um grande reformador, que ele sofreu perseguição várias vezes. O Papa ameaçou queimá-lo vivo, mas ele foi até o fim. E também vimos que cristãos foram perseguidos, viviam em cavernas, alguns foram entregues às feras, foram queimados vivos, mas muitos perseveraram até o fim. Nós hoje temos essa liberdade de poder pregar o Evangelho, mas muitas vezes as nossas agendas estão lotadas. Nós temos outras prioridades. Muitas vezes nós não damos prioridade à grande comissão, àquilo que Jesus nos deixou. O mundo nos oferece muitas propostas e às vezes até parecem boas, mas nós devemos ter muito cuidado, porque isso pode nos afastar da intimidade com Deus. Muitas vezes nós perdemos, eu falo isso por mim também, às vezes não temos tempo de orar, de jejuar e partimos para o ativismo. Podemos abrir no livro de Romanos 10, de 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas, né? Nós vimos aqui que é um privilégio nós pregarmos a Cristo, é um privilégio nós falarmos de Jesus às pessoas que não são salvas. E aqui na palavra nós vimos que Jesus, ele honra a quem anuncia a palavra de Deus. E em algumas igrejas eu percebo que elas estão voltadas para dentro, elas estão voltadas para si. E o diabo não está a brincar, né? O diabo está a atuar com toda a força. O diabo até atua mesmo dentro da igreja. Nós que temos que ter muito cuidado e às vezes nós como crentes andamos distraídos, né? E uma das coisas que eu acho que é muito importante é que nós fomos alistados para fazer parte da maior missão que existe no mundo, que é resgatar almas para o reino dos céus. Portanto, essa é a maior missão que existe no mundo. Se nós não pregarmos a palavra de Deus, nós estaremos a desobedecer a Deus. E a desobediência é pecado. Portanto, no nosso dia a dia, quer onde nós estejamos, quer seja na escola, no ônibus, no trabalho, nós devemos anunciar a palavra de Deus.
No livro de Marcos 4, 30 a 32, diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Portanto, ela é pequena e quando ela cresce, ela torna-se maior do que todos. Hoje podemos verificar que algumas igrejas, elas não são plantadas, elas são montadas. Mas Jesus, ele nos ensina que o reino de Deus começa pequeno, de forma humilde e torna-se grande e que muitas vezes nós não conseguimos ver a dimensão. Portanto, é das pequenas coisas que acontecem grandes coisas. Não devemos ter pressa, o tempo de Deus é perfeito, devemos falar de Cristo, discipular e não buscar a quantidade, mas sim a qualidade. Uma das coisas que eu me lembro, o meu irmão, antes de ir para a Glória, ele começou uma igreja pequena, num banco de jardim, e depois de um tempo alugaram uma garagem bem pequenininha e continuou a discipular. E hoje é uma igreja grande e essa igreja já plantou 4 igrejas. Então, é do pequeno que se fazem coisas grandes. Eu vou dar aqui 3 motivos para cumprir a grande comissão.